Meus amigos, nós estamos aqui hoje na cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro, participando do 21º Congresso Pietro Baldi, que é realizado aqui no Colégio Marista de Mendes e que tem a coordenação doutrinária do Jorge Damas Martins e a administração do Paulo Rouvier, da Fraternidade. E é com muita alegria que estamos então aqui próximos do Jorge Damas Martins e vamos com ele bater um papo a respeito de vários assuntos, tanto da doutrina espírita quanto da participação dele no movimento espírita de Franca. Ô Jorge, boa noite. Boa noite, querido Felipe, boa noite, comunidade da Franca, né? Da Franca querida, boa noite a todos os simpatizantes da mensagem de Jesus. Ô Jorge, quando você foi pela primeira vez em Franca? Foi em março de 1980. Eu fui levado pelo inesquecível Newton Boechat. E lá em Mendes, nós proferimos 2 palestras. Lá em Franca? Lá em Franca, né? Mendes é onde nós estamos. Obrigado. Mas lá na Franca nós proferimos 2 palestras. Uma, o astronauta psíquico e o astronauta espacial, né? Eu, evidentemente, falei do espacial e o Newton do psíquico, né? E a outra que nós falamos, dividindo em dobradinha, foi Amor, Alimento das Almas. Me lembro muito bem dessas participações. E depois você retornou muitas vezes à Franca, né? Puxa, quantas vezes, Felipe? Isso, para seminários, para estudos, Seminário, Semana do Livro, né? Isso, Mês espírita, mês de Kardec. Isso, o Envipa. Isso, muitas vezes. Ô Jorge, me diz uma coisa, o que você conta para nós, porque lá em Franca tem o Centro Espírita Newton Boechat. O que você fala do Newton? Bom, eu devo, podemos dizer, ao conhecimento largo da nossa visão espírita e espiritualista ao Newton Boechat, né? Eu conheci precisamente no dia 28 de março de 1978. Foi num velório de um grande amigo comum, que é o Dr. Aloysio Randolfo Paiva, profundo estudioso da obra André Luina. E ali no velório eu me apresentei ao Newton, ele disse que já tinha escutado falar de mim através do próprio Dr. Aloysio e que nós marcaríamos um encontro para bater papo, porque ali naquele dia, né, estava um pouco mais complicado. E esse dia aconteceu logo no dia 5 de abril de 1978, quando nós tivemos a oportunidade de ir lá na Graça Aranha 35, no antigo INPS, né? Hoje INSS, onde ele trabalhava no 8º andar, e batemos um papo profundo. Mas tem um caso, Felipe, que é muito legal, porque eu era estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, e eu levei uma bolsa, uma sacola que eu levava para a faculdade, cheia de livros, mas eram os livros da doutrina, né? Era Rustem, Kardec, Emmanuel, e tudo riscado, anotado para fazer perguntas para ele. Quando eu tirei aqueles livros e coloquei em cima da mesa, que eu falei que eu queria fazer algumas perguntas, ele disse, guarda isso tudo. Porque a gente pode conversar sem você ficar olhando os livros, porque eu, de alguma forma, eu tenho um conhecimento para a gente falar. E depois eu vi que ele sabia aquilo tudo de cabeça, né? A maior memória que eu conheci foi a do Newton Boechat. Eu também. E aí travamos uma amizade incrível, né? E começamos a fazer as chamadas dobradinhas. Isso. Né? Ô Jorge, além do aspecto doutrinário que nós dois louvamos no Newton, o conhecimento profundo que ele tinha da obra de Rustem, da obra de Pietro Baldi e da obra do Chico Xavier, ele participou de várias reuniões em Pedro Leopoldo, com o Chico, tudo mais. O que você me fala da mediunidade do Newton? Bom, eu tenho que dizer assim, o Newton Boechat, para mim, foi a maior presença mediúnica na minha vida. Eu nunca vi um médium ali que conviveu comigo, evidentemente, né?
Não estou aqui comparando com o Chico Xavier, muito longe, mas eu não convivi assim com o Chico, né? Aliás, quando eu tive com o Chico, foi levado pelo próprio Newton Boechat e você estava presente, né? Isso. Bom, muito bem. Mas daquele que convivia comigo, eu posso dizer que o Newton, inclusive, morou lá em casa, quando ele saiu da sua casa em Bangu e alugou uma casa na Tijuca, até encontrar essa casa, ele ficou lá conosco e junto com a Regina, a minha esposa. Então, eu convivi profundamente com ele. E em todo lugar que a gente chegava para fazer palestra, a mediunidade dele era brilhante, muito. E agora tinha uma conotação muito interessante. Sempre ela era acompanhada, assim, 95% de uma manifestação de alegria, de descontração. E ele dizia que os espíritos são normais no plano espiritual e que todo mundo continua a sua vida de forma muito feliz. Então, um caso clássico, aqui, por exemplo, de Mendes, nós fomos falar aqui no clube frigorífico daqui da região e nós chegamos lá, chovia muito e tinha um grupo de pessoas no fundo da quadra de futebol, onde que a palestra aconteceria na quadra, né? E ele se dirigiu ali, ele já me largou, eu já notei que ele estava mediunizado, eu fui atrás dele. Ele chegou para aquele grupo que estava ali, né? Coincidentemente, do chamado Grupo Espírita Vicente de Paulo, que é daqui de Mendes. Olha que interessante, né? E ele chega ali para aquele grupinho que estava ali reunido e diz assim: licença, eu estou aqui porque está do lado de vocês o Zico Costa. Aí o homem ficou: Zico Costa, o meu amigo, ele está aqui presente entre nós, está. E manda dizer, né, que ele não pôde trazer a cara metade dele. Aí o senhor disse, né, que é o presidente do centro na época. Isso mesmo, ele só chamava a esposa de cara metade, que desencarnou há pouco tempo atrás também. Mas ele também manda dizer, continuou o Newton, que ele agora apaga fogo de alma. Aí o senhor riu demais e falou assim: isso, ele era bombeiro de incêndio aqui, Que né? interessante, rapaz. Então, sempre com essa conotação alegre. Um outro exemplo, na cidade de Trindade, em Goiás, né? Cidade profundamente voltada para a Igreja Católica, para a festa do Divino Espírito Santo. Nós chegamos lá pela primeira vez, inclusive tinha a placa na praça, e nós falamos num clube lá, chamado Holy Dance. Não deve ter mais esse clube lá na cidade. E ele, quando terminou a palestra, eu notei pela fisionomia dele que ele estava mediunizado. E ele desceu do púlpito e foi até um grupo de senhoras. Ele chegou para uma senhora que estava ali e disse assim: está aqui a sua madrinha. Aí ela disse: mas a minha madrinha? E ela ficou assim meia vermelha, né? Mas a minha madrinha já te desencarnou há muito tempo. Ele falou: isso, há 52 anos. Aí ela chega e diz: mas isso... E ela manda dizer para a senhora que não dá ferroada em ninguém. Aí a senhora ficou muito vermelha, né? E sem entender direito, aí o Newton falou assim: como é o nome dela todo? Aí ela fala: Maria do Otto Pinambá Marimbondo. Aí o Newton fala: tá vendo? É marimbondo, mas não dá ferroada em ninguém. Então era essa mediunidade sempre acompanhada de alegria, de amor, né? Com nomes precisos, como dando passe no querido José Ortigaray Júnior, que ele dirigia o NPS da época, né? Aqui na zona na região sudeste. Eu dando um passe nele, o Newton terminando o passe, diz assim: estava do seu lado te ajudando no passe a sua avó. Ela tinha um coque com grampo no cabelo e o seu nome Afra. Poxa, nome complicado. Assim, é isso. Então esse era o nosso Newton, sempre com muita alegria, muita alegria. Ô Jorge, quanto ao aspecto doutrinário, ele era profundo conhecedor da obra do Chico Xavier, né? Com quem, inclusive, ele conviveu em Pedro Leopoldo, não é isso? Ele conviveu muito.
com o Chico Xavier, porque às sextas-feiras, nas famosas sextas-feiras em que o Chico ficava psicografando noite adentro, né? Depois de passar pelo receituário homeopático, os passes, aí nas pregações, por enquanto que o Chico psicografava, ele falava às sextas-feiras, sempre junto com aquilo que era uma tríade, né? Era ele, o grande educador Rubens Romanelli e o pesquisador de assuntos paranormais Henrique Rodrigues. Mas ele era muito presente com o Chico e então trouxe-nos coisas brilhantes da vida do nosso querido Chico. Com relação ao Chico Xavier, como é que ele via a mediunidade do Chico Xavier? A maior antena psíquica do século XX. Aliás, um título de uma das palestras maravilhosas do Newton Boechat, formado em línguas neolatinas, tinha um português incrível e as suas palestras eram substanciosas. Isso, é isso mesmo. Você lembra de algum caso que ele contou do Chico? Há muitos, né? Muitos. Mas um que mais impactou? Bom, muitos, né? Bom, primeiro uma intimidade incrível com o Chico, né? Com riquezas de detalhes. Mas um caso assim, muito interessante é de um senhor que tem inclusive uma estátua dele no bairro de Botafogo e que ele era engenheiro de hidrelétrica. E ele chegou numa cidade do interior de Minas, quando ele era mais novo, para, com o seu conhecimento de engenharia, ajudar na construção da hidrelétrica lá da cidade. E então, repare que naquela época não tinha boa luz na cidade, era tudo assim muito simples, né? Ele ficou no melhor hotel da cidade, que era a única pensão que existia, né? Então ele lá naquela pensão ficou muito aflito, porque ele frequentava o Rio de Janeiro, né? Frequentava a Urca, o Morro da Urca. Conhecia as boas coisas. Aí, a boa vida, né? O cassino da Urca, o famoso cassino da Urca, e lá ele estava isolado. Aí na primeira noite ele desceu, foi para a pessoa lá na portaria e disse: aqui não tem nada para fazer nessa cidade. E o homem disse: olha, não tem, aqui é uma cidade que ainda não tem luz, nós estamos contando muito com o senhor. Para trazer a luz aqui. Muito bem. Ele disse: muito bem. Aí passou, né? No outro dia ele desceu, falou: mas olha, aqui não tem nada para fazer nessa cidade. Aí o homem disse assim: já entendi o que o senhor quer. O senhor dobra aqui nessa rua, dobra ali, dobra lá e tal. O senhor vai chegar onde estão as moças. Mas olha só, não demora, porque as moças aqui também dormem cedo. Aí ele foi. Então tem uma distração, né? E quando ele foi, no caminho dobrando, ele viu uma casa que estava lá, Centro Espírita, escrito, né? E que a caridade pede para não declinarmos o nome, dada a situação dele ser uma pessoa brilhante, respeitada. Mas ele viu lá, né? Centro Espírita, e tinha um lampião aceso. Ele disse: nossa, vou me distrair com esses caras aí, esses bobos, eu nem preciso ir lá nas moças, eu vou me distrair mesmo. Entrou, se apresentou, disse que era um médium do Rio de Janeiro. Sou um médium do Rio. Aí ficaram todos encantados. Puxa, um médium do Rio de Janeiro. Por favor, senta aqui à mesa. Aí botaram ele na mesa. Aí ficou lá, teve lá a reunião, ele botou a mão assim, igual o Chico Xavier, e psicografou Casimiro Cunha. Inventou um poema do Casimiro Cunha e chegou, leu, todos ficaram encantados. Casimiro Cunha aqui, porque Casimiro Cunha estava fazendo sucesso por causa do livro Cartilhas da Natureza. Então ele ficou assim, todos ficaram empolgados, né? Casimiro Cunha veio aqui, ele foi embora rindo e tal. A vida passa, a hidrelétrica é construída, ele vem para o Rio, casa, né? Vai a São Paulo realizar um trabalho, ligam para ele voltar correndo, porque o seu netinho de 7 anos, que era tudo para ele, pegou meningite e estava desencarnando. Quando ele chegou, o menino já estava frio. Aí foi enterrado. E o cemitério em Botafogo, né? E ali ele passava o tempo que ele podia na tumba do filho, falando. E quando fechava o cemitério, que o segurança tirava ele de lá do cemitério de Botafogo,
Ele, às vezes, pulava o muro, ia para cima da campa para dormir na campa, porque ele gostava de contar história para o neto, e o neto só dormia ouvindo as histórias dele. Então foi aquela dor, né? Aí o segurança disse, o senhor não pode ficar aqui. Se o senhor ficar aqui mais uma vez, eu pegar o senhor aqui, eu vou chamar a polícia, ele não pode, é proibido, aquela coisa toda. Então ele resolveu comprar uns remédios para se matar, o veneno, se matar, botou na bolsa. Mas botaram na cabeça dele que ele tinha de ir no Chico Xavier. E ele foi no Chico, mas levou toda lá o que ele entendia para ser isso. Aí leva. Quando chega lá aquela reunião chata, né, para ele disse, vai ficar lá fora fumando. Aí ficou lá fora fumando e tal. Aí houve toda a reunião. E ele disse assim, se não tiver uma mensagem do meu neto, eu vou me matar. E seria muito triste lá na pensão da Naná, né? Isso, na pensão da Naná. Aí ele ficou com aquilo na cabeça e ali ficou ali, né, naquela situação. E aí o Chico lê todas as mensagens, as pessoas vão embora, ele tá vendo? Não existe nada, nada, nada. Daqui a pouco o Chico chama ele reconheceu a voz e chama ele pelo nome completo. Aí ele entra no salão e pergunta, como o senhor sabe que eu tô aqui? Como o senhor sabe o meu nome? Aí ele fala assim, porque o Casimiro Cunha manda agradecer o senhor, porque naquela noite o senhor foi um médium intermediário dele. Puxa vida, que legal. Cara, e não precisou de neto, não precisou de mais nada, né? E o nosso bom engenheiro partiu e deixou um grande nome na engenharia nossa. Muito bom. O Jorge, e sobre o Dr. César Burnier, o que você tem a falar para nós? O César, eu também conheci no dia 5 de abril de 1978, porque eu estava no encontro lá com o Newton, né? Batemos muito papo e o Newton disse que ia para casa do Dr. César Burnier se eu não queria ir naquela noite. O César morava na rua Miguel Lemos, número 8, né? E a janela era de frente para Praia de Copacabana. Praia de Copacabana, para a Avenida Atlântica, né? E ele, então, disse que ia para lá. Marcou encontro comigo às 7h30. Então, eu saí do INSS, né? Antigo INAMPS, e fui para casa me arrumar e foi. Evidentemente que estava marcado para as 7, mas eu 6 e pouco cheguei lá, né? Fiquei rodando ali em volta, né? Fiquei rodando ali no quarteirão. E mais aquela aflição, fui lá e toquei a campainha. Aí abre a porta, quem atende é a Arlinda, né? Que serviu o César por muitos anos, né? E o César, numa manifestação de caridade incrível, no final da vida, casa com ela, para ela ter a bênção da pensão dele, né? Pois é. Então a Arlinda abre a porta, e quando eu já ia me apresentar, eu disse, você é o Jorge, né? Aí eu disse, porque já está todo mundo esperando, e o Newton não para de falar de você. Mas eu olho assim para aquela grande mesa da sala dele, da sala. não tinha ninguém. Aí eu disse, mas só pode entrar que ele está lá dentro. E estão todos conversando. Quando eu entro, a cena era muito interessante. A Tel, grande secretária na presidência da Petrobras, estava lá cortando o cabelo, que é ela que cortava o cabelo do César Burnier. E o César estava com um lençol branco, que ela botou aquele lençol branco no corpo dele, que era alto, né? O César, alto, forte. Ele botou aquele lençol branco e ela ia cortando o cabelo. Quando eu dobro, que o César me viu, ele levanta, abre as mãos, era um fantasma materializado, né? Ele levanta e fala assim, Júlia, quanto tempo nós estávamos te esperando. E aí começa uma amizade incrível, de chegar, às vezes na minha agenda, eu olhar que dos 365 dias, eu fui 150 vezes lá. Era aquela amizade. Nós íamos para Saquarema, eu ficava na casa dele. Ele me orientou muito. Posso dizer que ele foi a pessoa mais extraordinária que eu conheci na vida. Um pai espiritual, um acolhimento incrível, uma mediunidade histórica, um conhecimento da vida, uma experiência incrível
né? E a casa dele era o Cais da Eternidade, Felipe. A casa dele, ele mesmo chamava o Cais da Eternidade. E ali chegava o professor Hermógenes, introdutor da Conheci yoga. lá, encontrei com ele lá. Junto com a Maria das Tranças, sua esposa, né? Ali chegava o Jorge Andréa, o Hermínio Correia de Miranda, né? Já teve uma veia do Luciano lá, o Luciano dos Anjos, o médico Gilberto Pérez Cardoso, né? O grande médium e desembargador hoje aposentado, Gilberto Campista Guarino, de uma mediunidade incrível, de uma amizade com César incrível também. E assim muitos entravam. A cantora lírica, Pena Forte, né? E tantos outros. Ali era uma entrada, as pessoas vinham, lanchavam, saíam, entrava outra e assim, até de madrugada a gente ficava conversando uma e pouco da manhã. E o César Burnier fazia preces, não tinha reunião de apagar a luz, nada disso. As preces aconteciam com luz acesa, todo mundo conversando. Agora, as preces de Jesus que ele fazia não tem igual. Eram lindas. E ele conviveu demais com o Chico Xavier. Também, então, né? também um conhecimento incrível do Chico. Então, nos alimentava com muita alegria e nos orientava sempre. E a televisão, às vezes, ligada, eu me lembro no caso da Guerra das Malvinas, e ele explicava tudo sobre a guerra, e entendia de tudo na vida, né? Quando você falava de qualquer político, ele sabia e estava por dentro, conhecia, sabia a origem deles. Então, podemos dizer, uma raiz da história. Você tem um livro sobre o César Burnier, não tem? Tem. Como é que chama o livro? Chama Um Amor, Muitas Vidas. Aliás, eu tenho a honra de estar no livro, né? Ah, é? Tem. E Um Amor, Muitas Vidas. As reencarnações na Revolução Francesa, segundo Chico Xavier e César Burnier, né? Você está numa foto lá. Isso, numa foto. Do lado... Entre o Chico e o Dr. César. Isso. Porque nós coordenamos a ida dele lá. Isso foi em 1968, Isso. no encontro de jovens lá, Isso. na Franca, né? E ele fez a palestra com o nosso Chico Xavier, né? Que comentava também sobre reencarnação na história universal. É né? isso. E aí tem alguns casos interessantes, como aquele em que ele dizia que Maria de Madalena reencarnou como Santa Helena, a mãe de Constantino, né? E aí, mas ele não só falava isso, quando ele dizia isso, né, que Maria de Madalena reencarnou como Santa Helena, aí o Chico dizia assim, Helena, Madalena. Tudo soando em rima, né? Tudo. Então, era uma festa, né? Uma festa. Ô Jorge, vamos deixar um pouquinho os personagens tão queridos nossos, com os quais nós convivemos e aprendemos tanto, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, mais de cunho doutrinário. O que você pensa da obra do João Batista Rustem, recebida pela Emílie Collignon? Porque muita gente do movimento espírita não aceita a obra de Rustem. É um direito que eles têm, é claro, né? Mas daí a taxar a obra como uma obra perturbadora, uma obra contrária a Kardec, o que você diz? Eu acho que nem conhecem Kardec nem Rustem, né? Então não existe isso, né? A obra é a maior obra mediúnica em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o próprio Allan Kardec escreve que ela não tem nada que contrarie o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que com relação ao corpo fluídico de Jesus, o corpo especial, ele queria refletir. Se nós vamos para a base do corpo diferente de Jesus, começa por seu nascimento excepcional, como está em Mateus e Lucas, no primeiro e segundo capítulo desses evangelistas, e com o fenômeno da ressurreição, que é apresentado pelos quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Repare que é o Ouroboros no símbolo alquímico da cobra mordendo o seu rabo, porque nascimento e morte são iguais. Como Jesus não morreu, ele também não nasceu. E porque ele não nasceu, ele não morreu.
né? Então, isso é um processo que eu quero dizer que dentro do Evangelho é muito normal. E Allan Kardec não estava questionando isso, ele queria entender racionalmente como ele entendia as passagens do Evangelho que ele analisou. Ora, o que Allan Kardec faz é analisar 1/5 das frases morais do Evangelho. Ele não analisou foram cerca de 500 versículos que ele analisa, e o Rustem analisa 3.800 versículos. Então, é uma enormidade de distância. Então, o que faltava na base de Allan Kardec era o conhecimento maior dos fenômenos de materialização. Ora, e que vão acontecer precisamente depois, de forma mais, podemos dizer assim, científica e acompanhado cientificamente, depois da desencarnação de Kardec. Kardec desencarna em março de 69 e em janeiro vai surgir uma comissão de sábios na Inglaterra para pesquisar os fenômenos mediúnicos. Evidentemente que este comitê tinha por objetivo botar um fim na mediunidade. E entre esses sábios nós temos o grande William Crookes, com o prêmio Nobel, né, como ele ganhou, o descobridor da matéria radiante, que vai receber a visita na sua casa da médium Florence Cook, que vai materializar o espírito Katia Kinders. Mas a médium vai ficar na casa dele, do William Crookes, hospedado ali com a sua esposa, e também aqui nós estamos no hotel aqui nos Maristas, né? Está passando um motoqueiro, né? Uhum. Tem um livro até muito interessante da literatura espírita do nosso Formiga, né? Que é Os Motoqueiros do Além. Muito bem, mas esse é do Akemi. Mas, voltando, então a médium ficou muito bem estudada, analisada e observada em sua casa. Ela era uma menina de 15 anos. A vida gosta de fazer essas brincadeiras, né? Porque ela era uma menina de 15 anos e virgem, e Maria também tinha 15 anos, segundo a história, e virgem, né? E a médium materializa o espírito Katia Kinders. E Katia Kinders passeia com William Crookes, o William Crookes dá o braço a ela e caminha e tal. Ora, mas o espírito Katia Kinders, que ficou ali materializada por 3 anos, tinha sido uma criminosa alguns tempos atrás, antes, né, anteriores, e conseguiu materializar um corpo daquela forma. E você imagina a ciência de Jesus, que não pode ser comparada com um espírito desse, né? Então, até o corpo de Jesus é até muito maior em termos de capacidade científica, de ciência cósmica universal, do que o que esse espírito fez. Mas a Katia Kinders foi a prova para o William Crookes, né? Porque ele passeava com ela, fotografou ela do lado da médium. A médium tinha estrutura de tamanho diferente dela, orelha, pescoço, cor, altura diferente. Então tudo isso foi muito bem catalogado, e o William Crookes chega a dizer: não digo que é possível, digo que é verdade. E isso que é muito importante. Então, a obra de Rustem é tão maravilhosa que eu escrevi um livro, que foi o primeiro livro que nós escrevemos, que está na internet à disposição para todos, chamado Ponte Evangélica de Bordeaux a Pedro Leopoldo, onde que nós comparamos a obra do Chico, não só do corpo fluídico, mas de vários outros pontos, com a obra de Chico Xavier, né? E aí fica bem claro que essa grande antena psíquica que foi o nosso Chico Xavier corroborava de todas as formas o corpo fluídico de Jesus e toda a obra
de Jean-Baptiste Rustin. É porque Hussein não fica só no corpo fluídico, que já é uma grande revelação, mas ele fala também da queda do espírito, né? Ele não só fala da queda do espírito e da passagem do espírito do mundo animal para O racional. o racional, O hominal. o hominal. E ele conta que esta passagem é feita em um mundo preparatório no plano espiritual. O que o Emmanuel corrobora. A mesma coisa, a mensagem dada em 1937 e que se encontra no livro Os Exilados de Capela do Edgar Armand. Ô Jorge, Então, e o próprio Emmanuel disse no livro Consolador que o único espírito que passou aqui na Terra, que não passou pela queda, foi Jesus, porque ele era, como fala também no livro A Caminho da Luz, tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio, desde os seus primeiros dias na Terra. Jesus se portou, se apresentou tal qual era, com essa superioridade. Jesus mesmo diz, né? Desde o princípio eu sou puro. E isso, quem de vós me aguará de erro, não De tem pecado, erro. exato. Né? Pecado é erro, né? É erro, isso. Ô Jorge, para você, na sua opinião, evidentemente, qual é o argumento irretorquível, irrecusável da prova do corpo fluídico de Jesus? Onde você acha que fica claro, não tem como fugir? É o Evangelho. Eu sou profundamente dedicado ao Evangelho de Jesus, estudo o Evangelho de Jesus e fiz mais. Eu tenho no meu canal no YouTube toda a obra de Rustin, são cerca de 250 palestras de todas as passagens do Evangelho na revelação dada por Rustin. E são todas palestras de 1h15, 1h30, 1h40, cada uma delas estão todas disponíveis por ordem dos 4 volumes, como a FEB antigamente publicava, da obra de Rustin. Então, posso dizer que estudando, me debruçando com carinho no Evangelho de Jesus, a maior prova é a sua grandeza. A grandeza mesmo dele, que não poderia se ajustar a um corpo como o nosso. Tanto que a doutrina explica que não temos a metempsicose, que é o espírito não regride, não entra no corpo de um animal. Jesus, na sua evolução, não conseguiria entrar no nosso corpo porque falta sintonia. Mas a passagem assim, na obra do Chico mais evidente, eu acho que está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando ele fala que Jesus, o Calderaro, Francisco de Assis é o zênite da evolução humana. Eu não preciso explicar que zênite é o ponto mais alto, né? Não há necessidade. O ponto mais alto da evolução humana é Francisco de Assis. Então ali fica bem claro que Jesus nem humano é. O Jorge, para encerrar esse assunto de Rustin, o que você acha daqueles que pensam que Rustin é contrário a Kardec? Encerrar aqui nesse bate-papo, né? A obra de Rustin, eu acho assim, eu fico com muita pena. E você nunca me viu em momento nenhum, em nenhuma palestra, em nenhum artigo, debater com pessoas que são contra a obra do Rustin. Porque eu acho, primeiro, que a gente não pode divulgar as coisas que não merecem ser divulgadas. Então eu prefiro silenciar e apresentar simplesmente a clareza e a verdade da obra do Rustin, em vez de discutir esses pontos. Sei de almas brilhantes que passaram na Terra e que não aceitavam a obra de Rustin, mas que tinham um profundo carinho e amor pela humanidade e pelo Evangelho de Jesus. Mas, no entanto, eu quero dizer assim, o que eu acho dessas pessoas é que houve pouco estudo. E nós fizemos assim, desde os anos 90, 1990, eu comecei com meu amigo Estênio Monteiro de Barros, que fez doutorado em solda em baixa profundidade como funcionário da Petrobras,
na França. E, inclusive um filho dele nasceu na França. Então, um profundo conhecedor do francês, ele se uniu a gente e nós começamos a escrever para a Europa, principalmente para a França toda, para Bordeaux, para Paris e para outras cidades. E conseguimos ter para nós cerca de 30 mil páginas de documentos originais. Conseguimos a obra de Rustem completa, em italiano, em tcheco, em alemão, em inglês, né, em espanhol, né, que até hoje, inclusive, sai em espanhol, é publicado em espanhol. E aqui, no caso em português, todas as edições da FEB desde 1909. E até a edição antes, que era publicada no Reformador, por ordem do Dr. Bezerra de Menezes, a partir de 1897, na tradução do primeiro presidente da FEB, que é o Raimundo Everton Quadros, né? O Marechal Raimundo Everton Quadros. Então, com esse material todo e toda a documentação da vida de Rustem, todo o testamento dele, ele deixando a sua fortuna para a Sociedade Espírita de Allan Kardec mandando carta para ele, agradecendo o testamento. E eu acho que a coisa mais extraordinária é que Allan Kardec, quando esteve lá em Bordeaux, foi à casa da Emília Collignon, visitou Emília Collignon, acompanhou a mediunidade dela e da filha, publicou muitas coisas da Emília Collignon na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Céu e Inferno. E, mais ainda, em 1862, ele volta a Bordeaux, vai à casa, outra vez, da Emília Collignon, vai ter uma refeição com ela e o marido, o Charles Collignon, né? Diz que ela é uma alma maravilhosa e de harmonia com o movimento de Bordeaux, com o movimento espírita, mostrando o quanto ela era positiva, né? E o que é mais extraordinário é que 3 crianças na reunião à noite, para mais de 100 pessoas, dão para ele 3 crianças um buquê de flores. E ele levanta, pega esse buquê de flores e doa para Emília Collignon. E escreve isso para a sua esposa, a Amélie Boudet, em carta original que nós temos, né? E esse material incrível mostra também algo que eu acho assim, vamos dizer assim, pontual. Ela mandou uma comunicação do Espírito Bernard para Allan Kardec, que ele publica na Revista Espírita, em 1863, que é sobre o Espiritismo filosófico. E ele diz que é uma mensagem de alta grandeza. E ele bota uma nota na Revista Espírita dizendo que ele queria escrever um livro que juntasse todas esses médios e comunicações como aquela de fundo moral. Ele queria escrever um livro que reunisse médiuns do mundo todo e que pudessem abordar esse tema da moral. E ele fala em 63, o único livro que ele escreveu assim, desta forma, foi a imitação do Evangelho, que depois se transforma em Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu quero dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, não só lá tem muitas comunicações da Emília Collignon, né? Mas 6 nós já descobrimos e provamos documentalmente, mas que foi ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado em Emília Collignon. E isso é muito interessante. Aliás, lá tem 2 mensagens do Espírito José Espírito Protetor, que era nada mais, nada menos do que um mentor da médium Emília Collignon, que tinha mediunidade mecânica. Então, aqueles que não aceitam, fiquem com Deus. Muito bem. O Jorge, nós sabemos que esse congresso que nós estamos participando dele aqui hoje é a 21ª realização. Você vem sempre no congresso e a obra de Pietro Baldi. Pietro Baldi era contra o espiritismo? O lema de professor Pietro Baldi é universalidade e imparcialidade. Então já começamos assim.
Se Pietro Baldi fosse contra o espiritismo, eu não faria esse evento. Eu não faria. Acho que o espiritismo é lei biológica. Acreditar em Deus, acreditar na mensagem do amor, que Cristo é o maior exemplo, na sobrevivência da alma, na comunicação dos espíritos, na reencarnação, na evolução e na pluralidade dos mundos habitados, que são os 7 princípios básicos da doutrina. Quem não aceita isso não é um representante da espiritualidade moderna, né? E Pietro Baldi é tudo isso, é tudo isso. Ele chegou a propor a substituição do espiritismo, do livro dos espíritos, pela obra dele, né? Somente doentia que pensa assim. Ele nunca propôs nada, ele simplesmente disse que a obra dele era um prolongamento da mensagem de Kardec para os nossos tempos e que tudo é devidamente atualizado. Quando você faz um estudo da obra de André Luiz, que povoa o plano espiritual, você não está em nada sepultando Allan Kardec, muito pelo contrário. Interessante que Allan Kardec faz uma entrevista ao espírito Baltazar, e Baltazar, eu até escrevi um livro, um gastrônomo no além, né? E ele entrevista o espírito Baltazar, e Baltazar é um gastrônomo, né? E ele dá uma comunicação através da médium mais antiga de Paris, que é a médium Honorine, né? Que Allan Kardec tem ela como uma das médiuns principais da origem do espiritismo. E ele fala assim: viva a mulher, viva o melão, viva a lagosta. E aí eles acharam aquilo muito interessante, inclusive Camilo Flammarion estava presente, e foram falar com Allan Kardec. E o Allan Kardec evocou o espírito Baltazar e perguntou: o que você faz? Ele falou: eu desencarnei em 1837, eu gosto de perambular por aqui, eu vou à feira, eu vou no mercado, eu vejo o peixe chegar. Você não tem uma coisinha gostosa aí em cima da mesa? Só tem esses livros. Aí Allan Kardec perguntou para ele sobre Deus. Ele falou: olha só, meu amigo, aqui tem São Luís, né? Tem Santo Agostinho, tem outros para falar sobre isso, sobre Deus. Você vai consultar para mim? Eu sou um gastrônomo. Sempre fui gastrônomo, né? O meu pai era gastrônomo, o meu avô era gastrônomo, né? E então eu posso falar sobre isso. Ele disse: mas por que você vai na feira, nesses lugares, né? Como você tem prazer nisso? Ele: sim, o cheiro, o aroma. Aí ele fala em estômago fluídico. Aí Allan Kardec fala: ele começa então a partir daquele momento a entender, quando se fala em estômago fluídico, qual é a fisiologia do perispírito. Então, naquela época não se tinha a fisiologia do perispírito. Agora, com a obra de André Luiz, nós não só temos toda a fisiologia completa, né, como que é o cérebro, todo o corpo do espírito, e inclusive detalhes do intestino de André Luiz, né, como está no livro Nosso Lar, o tratamento feito pelo Dr. Henrico de Luna da ferida do câncer no intestino de André Luiz. Então hoje a fisiologia do perispírito está completa, o plano espiritual povoado. Ora, aonde que isso se contradiz com Allan Kardec? A obra de Pietro Baldi também é com uma ciência incrível. Depois de Alberto Einstein, a teoria da relatividade é 1905. E depois, 1915, a do campo unificado é de 1945. Então, a matéria adiante de William Crookes é de 1880 e pouco, né? Então, isso não tinha na obra de Allan Kardec. Não tinha. Quando Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos, em 57, Charles Darwin vai publicar em 58, 59, a teoria da evolução. Então era tudo muito recente.
E aí, quando Pietrobaldi escreve a sua obra, ele já tinha todo um conhecimento da teoria da relatividade, a teoria do átomo, o átomo de Rutherford, a física quântica. E esse conhecimento todo não se tinha na obra de Allan Kardec, então não é substituir. Né? Quando o André Luiz escreve o livro Mecanismo da Mediunidade, ele tem um capítulo 26 sobre mediunidade, Jesus. Ele não está propondo um Jesus diferente. Ele apenas está acrescentando conhecimento científico que isso não tinha na obra de Allan Kardec. Então, um prolongamento natural. Porque Allan Kardec nos ensinou que a revelação é progressiva. E se a revelação não fosse progressiva, a obra de Kardec já tinha morrido. Tá certo. Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o congresso aqui de Mendes, o 21º? Esse é o 21º Seminário Pietrobaldi, né? E o tema é as técnicas terapêuticas do novo homem do futuro, né? E cada palestra das 11 que nós tivemos aqui são terapias para o homem do futuro, tá certo? E essas terapias é o que estão sendo apresentadas aqui na palestra. São os muitos caminhos para a gente chegar à nossa perfeição espiritual. Eu queria que agora, para encerrar, Jorge, você deixasse uma mensagem para os nossos irmãos espíritas de Franca e que você diga a eles que logo, logo estará lá, assim que você puder, para participar do nosso movimento. Sim, vai ser uma alegria abraçar a Franca querida, né? Conviver com tantos amigos lá de tantos anos. E o que eu acho assim mais extraordinário na Franca é o acolhimento. Desde a primeira vez eu me senti acolhido, né? No meio de pessoas estudiosas, dedicadas, amigas, simpáticas, né? E hoje aqui nesse seminário de Pietrobaldi, nós estamos sendo agraciados com a presença de 8 amigos que vieram de Franca e vieram aqui participar, gravar, fazer preces, fazer palestra conosco. Então é verdadeiramente uma alegria estar com todos. Eu mando um beijo, um abraço para a Franca querida, dizendo assim: independente de tudo, sempre tivemos juntos. Então, nosso abraço para o nosso querido Rui pelo trabalho de gravar essa entrevista, desejando que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Olha.